Na semana passada, eu tive a oportunidade de ministrar aos irmãos sobre um tema que, creio que os irmãos devem se lembrar, que eu disse que iria continuar falando sobre ele por mais algumas semanas, não sei se os irmãos se lembram disso. Mas o tema da palavra é A Fé Começa em Casa. Esse tema é baseado em um livro publicado pela Universidade da Família, nossa parceira de tantos anos, o qual eu tenho estudado e quero compartilhar com os irmãos algumas coisas que não são possíveis serem compartilhadas em apenas uma palavra. E você que estava aqui na semana passada, já pôde ouvir essa palavra e você deve se lembrar de que nós trabalhamos esse aspecto de que a fé precisa partir de um coração agradecido. Nós trabalhamos ali aquela decisão de Josué no último capítulo, quando ele já idoso começa a contar os aspectos do povo de Israel, muito antes dele mesmo existir, a história vindo desde Abraão, e ele vai trazendo aquela história até chegar no tempo dele, e ele traz assim o entendimento de que nós precisamos ter um coração agradecido diante daquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, e nós, como cristãos, precisamos ter essa mente que traz esse sentimento às pessoas que são do nosso convívio, nossos filhos, nossos netos, precisam conhecer a nossa história de relacionamento com Deus. Falamos também sobre a decisão tomada por Josué, e essa decisão onde ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não é uma palavra profética, não é uma palavra de esperança, mas é uma decisão que ele diz, olha, vocês podem escolher, vocês vão servir a Deus, vocês vão servir os deuses dessa terra, mas eu e a minha casa já tomamos a decisão, serviremos ao Senhor. Mas também destaquei esse eu, que ele não disse assim, a minha casa vai servir ao Senhor junto comigo, ele diz assim, parte de mim. Para concluir aquela palavra, eu disse que nós precisamos persistir. Precisamos persistir diante do Senhor. Valeu, querido. Precisamos persistir diante do Senhor. Precisamos persistir como uma rocha, estavelmente diante da decisão que tomamos. E eu entreguei aos irmãos, aqui nossa equipe entregou aos irmãos uma pedra memorial, sem nenhum sentido espiritual, mas memorial, de que nós precisamos ter uma família firmada na rocha. E sabe, meus irmãos, quando nós pregamos sobre a fé começa em casa, e eu estava pensando essa semana sobre essa palavra, sobre esse título, e eu pensava assim, eu vou colocar essa mensagem com o mesmo tema, eu vou mudar, e eu estava pensando sobre o que essa frase me diz, e a primeira coisa que ela me diz, é que ela começa em casa, porque ela não é só para casa. Se eu digo que a fé começa em casa, ela tem um ponto de partida, mas ali não é o ponto de chegada. É algo que parte da casa para além dela. E outra coisa que essa frase me diz é que, se a fé começa em casa, as mudanças para que eu tenha uma vida posicionada em fé, elas têm que começar também em casa. Porque é a partir dali que nós avançamos. Elas têm que começar dentro da minha casa, na minha vida. E eu quero te convidar hoje a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, ou acompanhar conosco aqui pelas telas, ou aí pelo vídeo, no rodapé do seu vídeo. Mas, se você abrir em Deuteronômio 6, eu peço que você mantenha aberto, porque nós vamos dar uma caminhada no texto, baseado aqui em Deuteronômio 6. E o início da nossa jornada, da nossa caminhada, está no versículo 1, logicamente, ou naturalmente, e o texto diz assim, esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, em que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham
vida longa. Essa versão, essa parte aí eu estou lendo na NVI, e eu quero destacar aqui, que no versículo 2 em especial, existem duas palavras, que elas me chamam muito a atenção, duas expressões, na verdade, que me chamam muito a atenção, que é, da maneira que começa o versículo 2, ele diz assim, desse modo, e mais à frente ele diz, para quê? Essas duas expressões, elas apontam para o fluxo do princípio que o livro de Deuteronômio está nos ensinando. A palavra Deuteronômio, ela significa algo como a repetição da lei. Ela está trazendo algo de volta à memória, ela está inspirando algo de volta à memória. E eu quero que você perceba assim, o que está dizendo? Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos. O que está escrito aí no versículo 2. O que é desse modo? O que ele está dizendo? Olha, se vocês obedecerem os ensinos, as direções que o Senhor está nos dando, você receberá uma bênção, que ela se estenderá pelas gerações seguintes. Desse modo, quer dizer, obedecendo aquilo que você precisa obedecer, andando no caminho que você precisa andar, não só você vai ser abençoado, como seus filhos serão abençoados, seus netos serão abençoados, as suas gerações posteriores serão abençoados. Sabe, meus irmãos, eu tenho uma história de legado sobre a minha vida. Eu sei que existe o livre-arbítrio. Já ensinei para os irmãos sobre o livre-arbítrio, sobre a premissa que o amor de Deus é a razão por sermos dotados do livre-arbítrio, porque senão seríamos programados para amá-lo, isso não seria amor. Mas, meus irmãos, é inegável que sobre a minha família existe algo que eu preciso reconhecer em gratidão ao Senhor, que é o fato da minha bisavó, meu bisavô, a minha avó, os meus pais terem me criado num caminho de reconhecer quem o Senhor é. Muitos anos atrás, eu era professor da Escola Bíblica Dominical, numa igreja em Vitória, chamada Primeira Igreja Batista de Vitória. Eu estava dando uma aula sobre evangelismo, e uma pessoa levantou a mão e ela disse assim, eu tenho uma tristeza na minha vida, porque assim, o meu testemunho pessoal, ele não é um testemunho marcante, sabe, eu cresci na igreja, meus pais são daqui, eu toda a vida estive aqui na igreja, eu não tenho aquela história assim, de alguém que um dia estava vivendo aquela loucura, e Jesus transformou a vida. Eu falei assim, peraí, você está me dizendo que você queria ter vivido na droga, você queria ter passado por a prisão, você queria ter sofrido uma doença terminal, você queria ser uma pessoa assim, que comeu o pão que o diabo amassou, para você poder contar essa história que Jesus mudou você? Ela pensou, bem, mais ou menos. Eu falei assim, pois eu agradeço a Deus demais, porque eu nunca experimentei nada disso, porque a minha família me criou debaixo de uma percepção de quem Deus é para mim, que eu não precisava experimentar nada disso para saber que Ele é o Deus que cuida de mim. Nada contra, ou muito respeito tem da minha parte, aqueles que tiveram uma transformação radical nas suas vidas. Mas será que você precisa ir lá no fundo do poço para entender que lá não é o seu lugar, meu irmão? Nós não precisamos experimentar o pior para sabermos que existe algo melhor. E eu quero dizer a você que os seus filhos podem conhecer a sua história de dor para não precisar experimentar dela. Desse modo, está apontando para isso, está apontando para o fato de que nós temos em nossa casa a oportunidade de abençoarmos as gerações que vêm depois da gente. E sabe,
Eu aprendi com meus pais a importância de vermos a nossa geração posterior escolhendo o caminho certo. Meu pai falava comigo desde muito pequenininho assim: meu filho, eu não me importo se você vai ter a profissão A, ou se você vai ter a profissão B. Eu não me importo o tamanho das conquistas que você terá na minha vida, na sua vida, desde que você nunca se esqueça de que Jesus morreu por você e que Deus te ama. Ele nunca quis interferir na minha escolha profissional, na minha escolha do que eu ia fazer. Me tornei um jovem, me casei, acho que o contrário, me casei primeiro, né, porque eu tinha 20 anos, né? Verônica tinha 18, então nós nos casamos, depois nos tornamos jovens. E quando a Verônica tinha 20 anos, o Paulo Vitor nasceu, eu tinha 22, 23. E eu me lembro da gravidez da Verônica. Quem aí é pai e mãe sabe que a gente se lembra do dia do nascimento, a gente se lembra desses detalhes. Mas eu me lembro que a gente ia orar pelo Paulo Vitor lá na barriga da Verônica. A gente não tinha definido o nome ainda, mas a gente orava lá pelo nosso bebê. E a gente orava por você, Duda. Ele estava lá na barriga da Verônica e a gente orava assim: Senhor, que ele encontre uma esposa que ama o Senhor mais do que ama ele. A gente orava pelo Tito. A gente não sabia que a gente ia ter um neto que seria homem. Na verdade, a gente sempre achou que seria homem, mas a gente não conhecia a história no futuro, mas será que o Senhor conhecia? Sim. E nós orávamos por isso, porque imagina a tristeza de um pai, de um avô, vendo as escolhas de morte por parte dos seus filhos e dos seus netos. É por isso, meu irmão, que nós temos que entender a importância da nossa decisão. Porque a sua decisão não afeta só a sua vida. A sua decisão, Jonathan, ela não é só pertinente a você, ela afeta a vida da sua esposa, da Elaine, ela afeta a vida dos seus filhos. E será que ela não vai afetar a vida dos seus netos? Certamente. Nós temos que entender a responsabilidade que nós temos diante da decisão que nós tomamos hoje. E o texto diz também: para que tenham vida longa. Então, o texto começa a dizer: desse modo, obedecendo ao Senhor, vocês perceberão o que vai acontecer na vida de vocês, e no final ele diz: para que tenham vida longa. Sabe, Thaís, eu sei que quando a gente perde alguém muito querido, não importa a idade, a gente sofre. Mas de alguma maneira é um consolo perder alguém aos 90 anos de idade, 89 anos de idade, 90, 93. Eu perdi a minha avó no ano passado com 96 e no ano atrasado a minha outra avó com 99. De alguma maneira, a essa altura da vida, nós vemos que algo já foi alcançado, algo já foi vencido, mas quando nós vemos a vida ser encurtada com um jovem, um adolescente, uma criança morrendo, meus irmãos, por ser pastor, eu faço muitos sepultamentos, muitos velórios, participo muito desses momentos, e nada marca tanto a minha vida nesses momentos do que quando eu tenho que sepultar uma criança. O encurtar da vida é muito triste. E o texto diz: a obediência de vocês tem um resultado. Que resultado é esse? Vida longa. Ou seja, qual é o resultado da desobediência? E eu quero estender essa reflexão
sobre a vida de nossas famílias. Não a vida apenas da pessoa, mas a vida dos nossos relacionamentos. A cada dia, nós estamos vendo relacionamentos encurtados. O que antes era uma exceção, hoje se tornou uma prática comum, uma aceitação comum. Você olhar para uma pessoa e ela ficar casado meses. Qual o sentido de alguém se casar e ficar meses casados? Ao nos casar, o nosso compromisso é até que a morte nos separe. Isso aponta para a vida longa. Mas o tamanho de sofrimento que existe quando o divórcio chega, quando a separação chega, só quem passou por isso sabe o tamanho da dor. Por quê? Porque Deus não nos fez para esse tipo de vida curta. Deus nos fez para vivermos relacionamentos que se estendem pela maturidade, pelo tempo da maturidade. E sabe, meus irmãos, entendendo que o que nós precisamos viver, nós precisamos entender como fazer isso. E o primeiro ponto, eu quero estender a leitura a partir do versículo 3, é ouvir e obedecer. Ouça e obedeça. O texto começa assim, não é? O texto, olha, leiam comigo aqui o versículo 3. Ouça, vamos ler juntos? Ouça e obedeça, ó Israel. Assim, tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. O texto começa dizendo, ouça e obedeça. O texto é claro, ouça e obedeça. O versículo 4 diz, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. O versículo 3 diz, ouça e obedeça. O versículo 4 diz, ouça, ó Israel. Existe aqui, mais uma vez, aquela máxima que eu falo aqui no final do culto, viva na prática da palavra. Ou seja, a palavra não é só para ser ouvida, mas ela é para ser praticada. Ouça e obedeça. Cumpra o que a palavra diz para você. Sabe, meu irmão, há um conhecido ditado que diz assim, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mentira. Isso é uma mentira. Mas nós vamos deixando as coisas passarem. Nós vamos deixando, Carol e o Arley, que vão se casar daqui a uns poucos meses. Né? Perdão, o Elber, o Arley é o outro, estou casando um irmão com a outra. Família de nome complicado é um problema, né? O Elber e Carol, deu problema, pede ajuda. Pede ajuda. Nós precisamos aprender a abrir o nosso coração. Mas cada dia mais, nós estamos no mundo das relações instagramáveis. O Instagram é o lugar das relações sem problema. Eu olho lá e fico assim, meu Deus. Eu que sei o que está acontecendo, olho e falo assim, ai, ai, ai. Que bonita essa foto, né? Pena que é só a foto. Meus irmãos, nossa vida instagramável vai nos levar para um buraco nada instagramável. Quando o dia mal chegar e você estiver sozinho. Eu me lembro que
Esse ano, eu e Verônica estamos completando em junho, faremos 30 anos de casado. Quando nós tínhamos 6 anos de casado, isso foi em 98, 99, por aí, a gente foi convidado para participar de um evento de casais. E eu e ela pensamos assim, mas a gente não tem muitos problemas para ir parar nesse lugar. A gente até fez uns combinados lá, que a gente ia ficar um pouquinho e ir embora e tal. Quem já participou aí sabe, né, que a gente acha que vai embora e não vai, né? Mas tudo bem. Eu me lembro que nós aprendemos tanto naquele encontro a não errar como os outros erravam. Nós aprendemos com o que os outros passavam, que nós não precisávamos passar por aquilo. Provérbios fala alguma coisa mais ou menos assim, você não precisa errar para aprender quando o outro está errando. Nós somos uma igreja da família. E nós podemos aprender uns com os outros. Afinal, é para isso que a igreja existe. A igreja existe para que nós não precisemos errar, porque a palavra nos dá o prumo. Mas se nós já erramos, nós temos uns aos outros para tentarmos mudar aquilo que nós estamos errando, para vivermos aquilo que a palavra nos ensina que nós devemos viver. É claro que não tem nenhum problema você compartilhar no seu Instagram aquilo que você está vivendo. O problema é que você não quer tratar aquilo que você está vivendo, para que as pessoas não descubram que a sua vida não é nada daquilo que você quer que elas pensem que você vive. E aí, de repente, a bomba explode. A família explode. E aquilo que era para ser vida longa se transforma em cacos. Porque você quis viver de aparências. O que a Bíblia chama de sepulcro caiado. O versículo 5 e 6 dizem assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Perceba aqui, eu fiz um grifo aí, nesse seu, suas, lhe, seu. Perceba que existem nesses 2 versículos um apontamento para que você entenda que existe aqui uma parte que é sua. Senhor, muda a minha vida. Meu irmão, só o Senhor pode mudar você. Mas se você não se envolver nisso, isso não vai acontecer. Se você não se envolver nessa obra de se você não entender que o seu coração precisa ser transformado, você vai orar demais e não vai ver nada acontecer, porque a dureza do seu coração impede que isso aconteça. Você precisa ter esse entendimento, meu irmão. Você precisa ter esse entendimento que aquilo que eu disse lá na palavra de domingo passado, quando Josué disse, eu e a minha casa, ele estava dizendo, olha, a mudança vai acontecer na minha casa, mas ela começa em mim. Um dia a Verônica me disse assim, amor, a primeira coisa que eu falo no curso de Mulher Única é o seguinte, esse ambiente não é para falar de ninguém, especialmente não é para falar dos nossos maridos. Esse ambiente é para falar de nós. Ah, mas o meu marido... Não, meu querido, o curso aqui é sobre mulher única, não é sobre homem, não. A mesma coisa, nós homens, falamos lá nos nossos cursos de homens. Olha, nós estamos aqui para tratar a nossa vida. Ah, mas com a minha esposa é difícil. Não, somos nós. A mudança tem que começar em nós. A responsabilidade tem que ser assumida por nós. Agora, meu irmão, quando nós assumimos a responsabilidade da mudança, nós veremos essa transformação afetar a nossa vida, a vida da nossa esposa ou do marido, dos filhos, dos netos. Eu já contei essa experiência aqui, mas eu preciso repeti-la. Eu e Verônica sempre tivemos a prática da leitura diária da Bíblia em nossa vida, desde muito cedo no nosso casamento. Na verdade, trouxemos isso da nossa vida antes do casamento.
crescemos numa mesma igreja, nos conhecemos desde criança, fomos criados nos princípios da palavra. E quando o Paulo Vitor já estava aprendendo a ler, ele aprendeu a ler muito cedo, nós tentamos transmitir para ele essa necessidade, ensinamos, falamos com ele, desde muito novinho, ele tinha as bibliazinhas, com todo respeito à Bíblia, né, mas as bibliazinhas infantis, com aquelas ilustrações, e nós sempre falávamos: meu filho, você não está lendo a Bíblia, você não está lendo a Bíblia, você não está lendo a Bíblia. E um dia, nós percebemos que algo estava acontecendo na nossa casa. Nós sempre parávamos para ter o nosso tempo com Deus quando a casa estava mais calma, porque o Paulo Vitor em casa, a casa não era muito calma, né? Vocês entendem aquela coisa da criança dentro de casa, e brinca e faz uma coisa e faz outra coisa. Então, quando ele ia para a aula, a gente tinha o nosso tempo de leitura bíblica, de devocional pessoal. E um dia a Verônica falou assim comigo, né? Mulher sempre tem aquele radar mais antenado. E a Verônica falou assim: amor, nós estamos cometendo um erro. O Paulo Vitor, nós estamos cobrando ele fazer uma coisa que ele não está nos vendo fazer. E nós levantamos um dia. Eu fiquei arrumamos nossa rotina de vida, café, etc. E aí, eu fiquei no nosso quarto, a Verônica foi para a mesa da copa. E ele acordou. E ele abriu a porta do quarto e me viu lá no quarto. Eu percebi a porta abrindo, eu estava orando, do jeito que eu fiquei. Quando ele chegou na sala, a Verônica estava lendo a Bíblia, e ele tentou interromper, ela falou: filho, agora não, espera um pouquinho que mamãe está lendo a Bíblia. No dia seguinte, fizemos a mesma coisa. Ele saiu do quarto e chegou na copa e falou assim, nós estávamos tomando café, ele falou assim: eu já li a Bíblia hoje, vocês já leram? Bastou um dia. Bonitinho, né, filho? Essa menina de ouro, é isso mesmo. Seus filhos aprenderão a amar o que você ama. Mas eles não aprenderão a amar aquilo que você despreza. O versículo, a partir do 7, ele diz assim: e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem. E o 9: e as escrevam nos batentes das portas de suas casas e nos portões. Esse texto aqui dá para usar em agência de publicidade. Falando a importância da comunicação visual, da comunicação falada, das pessoas entenderem. Meus irmãos, a fé falada e vivida. E nós, às vezes, falamos assim: não, a gente não pode falar muito dessas coisas assim, não, porque senão os meninos na nossa casa, a gente vai parecer muito chato, ficar insistindo nessas coisas de espiritualidade. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: ele roda o feed dele para baixo, para cima, repete, volta, vai, volta, repete 1000 vezes, de tanta coisa que não presta, e você não quer repetir o que presta. Nós precisamos que a nossa vida, que a nossa casa, vai na casa da Ariadne, visita a pastora Ariadne, você vai ver os versículos pregados, e ela nem tem, agora é neto, né? Para casa fora. A sua casa reflete a sua fé? A sua rotina reflete a sua fé? A conversa da sua casa, as músicas que você ouve, a rotina com seus filhos. Os seus filhos oram primeiro ou tomam primeiro remédio? Quando o problema chega na sua casa, quando a dificuldade chega na sua casa, como que a sua família reage diante do problema? Sabe, meus irmãos, você nunca poderá passar para a próxima geração aquilo que você não tem. Você nunca vai ensinar o seu filho a crer se você não crer.
Nós precisamos aprender, né, aquela coisa, né, meu pai, me dá isso, eu não tenho dinheiro, paga no cartão. O menininho pequenininho está mandando você pagar no cartão hoje, por quê? Porque ele vê que toda vez que você não tem dinheiro, você faz o quê? Paga no cartão. Aí você fala com ele assim, não, você quer ganhar hora. Fala assim, mas engraçado, você paga no cartão em vez de orar, né? Essa vida religiosa, meu irmão, ela não é suficiente para substituir um relacionamento pessoal com Deus. Nossas gerações precisam ver o nosso relacionamento pessoal com Deus. O nosso objetivo não é que você traga seu filho ao culto. O nosso objetivo é que o culto que você e sua família vêm participar seja um reflexo daquilo que você está vivendo lá na sua casa. É claro que muitas vezes você aprende a viver o seu relacionamento com Deus a partir da igreja. Mas esse não é o objetivo final. O objetivo final é que nós aqui sejamos uma celebração de famílias que cultuam ao Deus juntos, uma vez por semana, mas que diariamente prestam seu culto como estilo de vida nas suas famílias, nas suas casas. Uma fé falada, mas uma fé também vivida. Uma fé exercida. Mas sabe, nós estamos diante de tamanha negligência. Pais negligentes quanto à responsabilidade que tem na educação dos seus filhos. Meus irmãos, hoje eu amanheci um domingo feliz quando eu vi tantos pais aqui reunidos no nosso encontro para paz. Quem estava aqui hoje de manhã? Quem foram os pais que vieram aqui hoje de manhã? Valeu a pena, irmãos? Foi muito bom, não foi, Fernando? Foi muito bom estarmos juntos, aprendendo princípios da palavra a respeito da criação dos nossos filhos. Entendendo como nós estamos num mundo que precisa cada vez mais da presença paterna na vida do filho. Não foi isso que nós vimos aqui? Hoje de manhã, Léo? Mas é interessante, eu estava pensando sobre isso essa semana. Antigamente, era muito comum o filho aprender a profissão com o pai. Era responsabilidade do pai ensinar para o filho uma profissão. Não era assim? Né? Era a responsabilidade da mãe ensinar para os filhos o cuidado com a casa, com a família. Era uma rotina comum na vida da família, numa cultura, 1 ou 2 gerações antes de nós. Mas a evolução do mundo chegou e hoje nós pagamos para que nosso filho estude uma profissão nova, nós pagamos, não precisamos mais que ele ensinar uma profissão para que ele viva aquela mesma profissão, ele pode escolher uma outra profissão, nós podemos pagar por isso, nós podemos pagar alguém para ensinar o nosso filho a nadar, nós podemos pagar alguém para ensinar o nosso filho a jogar bola, nós podemos pagar alguém para ensinar o nosso filho um outro idioma, e isso é bênção, mas isso tirou de nós o entendimento de uma responsabilidade que nós temos de transferir vida para a vida dos nossos filhos. E da mesma maneira que nós olhamos o tio do inglês, do judô, do futebol, a tia da escola, nós estamos olhando para a igreja e falando assim, agora também é sua responsabilidade ensinar sobre espiritualidade para o meu filho. Porque se todas as outras responsabilidades você pode pagar para alguém fazer, a igreja você também entende que ela faz parte desse pacote. A igreja não pode fazer aquilo que é seu papel. A igreja tem uma responsabilidade, essa responsabilidade não vai ser negligenciada pela igreja, que é de apoiar as famílias no ensino cristão, na maturidade, no entendimento do papel, mas o seu papel é seu, meu irmão. O seu papel é seu, minha irmã. Ninguém pode fazer o que é o seu papel. Ninguém pode assumir a responsabilidade que é sua. E sabe, as gerações posteriores colhem a bênção de serem ensinadas
a viver quando a geração posterior ou anterior entende essa responsabilidade sobre a geração posterior. Veja o que está escrito a partir do versículo 10. E Moisés continuou: o Senhor nosso Deus jurou aos nossos antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Quem eram Abraão, Isaque e Jacó? Avô, pai e filho, né, ou neto, que daria essa terra a vocês. É uma terra onde há grandes e ricas cidades que vocês não construíram. Há casas cheias de objetos de valor que vocês não ajuntaram, poços de águas que vocês não cavaram, plantações de uvas e azeitonas que vocês não plantaram. Quando o Senhor os levar para essa terra e vocês tiverem comida à vontade, tenham o cuidado de não esquecerem Deus que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Ô Gilson, esse versículo parece com aquele que nós lemos semana passada de Josué 24, quando ele fala: vocês estão usufruindo de coisas que vocês não precisaram lutar por elas. Meus irmãos, Deus está dizendo para você que a sua obediência tem um resultado maior do que você pode conseguir com o seu próprio trabalho. É claro que o texto não está te estimulando a não trabalhar, mas ele está dizendo que o que Deus tem para você é muito maior do que você pode conquistar sozinho. E ele termina trabalhando o aspecto que uma fé precisa ser firmada somente em Deus, aqui nos versículos 13 e 14. Temam o Senhor seu Deus, sirvam somente a Ele, e jurem só pelo nome dEle, não adorem outros deuses, os deuses dos povos vizinhos. Sabe, meus irmãos, você pode colocar a firmeza do seu coração na sua profissão. Talvez você seja muito bem empregado, talvez um concurso público, talvez você já tenha uma estabilidade financeira que diga que você não precisa de se preocupar com as suas finanças mais. Talvez o seu casamento você esteja confiante quanto à qualidade do seu casamento. Talvez você tenha feito um curso, ou esteja fazendo um curso que garanta o seu futuro. Mas sabe, o texto está dizendo assim: temam ao Senhor seu Deus, sirvam somente a Ele, não adorem outros deuses, confiem no Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nada pode garantir para você que você não vai passar por momentos difíceis. A questão é como você vai enfrentar esses momentos difíceis. O texto, ele não estimula você a não trabalhar. Pelo contrário, a Bíblia, ela te ensina o valor do trabalho. É mentira quando ensinam que o trabalho é consequência do pecado. Muito antes do pecado, já existia trabalho na Bíblia. Você precisa estudar? Claro, você pode fazer um bom concurso. Em nome de Jesus, meu irmão, você vai ser abençoado na luta que você está vivendo aí para passar no seu concurso. Mas o ponto não é que você confia em Deus e cruza os braços. Não. O ponto é, você não pode apoiar as certezas do seu coração noutro que não seja o Senhor, porque isso é idolatria é pecado. E o texto te exorta dizendo assim: não adorem outros deuses, os deuses dos povos vizinhos. E eu lendo esse versículo, eu estava refletindo sobre os deuses dos povos vizinhos. No contexto de Israel, eles estavam usufruindo de uma terra que foi conquistada,
Mas no meio deles, haviam ali os amorreus, haviam ali outros povos que tinham seus deuses incrustados naquela cultura. Eles viam ali ambientes de adoração de outros deuses. Alguns se envolviam, inclusive com casamento com pessoas de outras culturas. E aquelas culturas de outros deuses foram entrando dentro da vida do povo de Israel. E eles foram aceitando uma concessão aqui, outra concessão ali, outra concessão acolá. E aqueles povos, aqueles ídolos, oriundos de feitiçaria e outros tipos de cultos, como os cultos de sacrifícios de crianças e etc., foram minando a santidade do povo de Israel. Eu fico pensando, que deuses são os nossos vizinhos hoje? Que tipo de realidade nós estamos inseridos, que vem infiltrando na nossa santidade? Quando você vê o seu filho, por exemplo, se envolvendo no Halloween, nas idolatrias juninas, nas festividades de carnaval, e você diz assim: poxa, todo mundo lá na sala dele vai participar do Halloween, só ele que não vai, ele vai ficar triste. Não adorem os deuses dos povos vizinhos, está apontando para o fato de que você sempre terá a sua santidade querendo ser minada pelo tipo de cultura que não faz parte da cultura bíblica, a cultura da santidade. E o pastor Dinarte fala uma frase que marcou a minha vida: nós pais estamos muito mais preocupados com a felicidade dos nossos filhos do que com a santidade deles. Ele pode ficar tristinho por não se envolver na idolatria, meu irmão, mas ele vai se manter em santidade, porque o pai dele e a mãe dele ensinaram para ele que isso desagrada ao Senhor. E Deus não importa com tristeza de santidade, não, sabia? Dor de ego não incomoda Deus. Deus não está importando com o seu sofrimento quando você escolhe a santidade. Deus chora com o seu sofrimento quando você escolhe o pecado. Mas o sofrimento oriundo de uma vida de santidade, ele passa logo, porque existe uma eternidade para você usufruir da obediência ao Senhor. E o último versículo 14 diz: não adore outros deuses. A quem você adora? A quem você adora? Quero convidar você a fechar os seus olhos e a refletir. A sua geração posterior está usufruindo ou irá usufruir de um relacionamento com Deus a partir do que ela vê na sua vida? A pessoa que você escolheu para caminhar com você, ou que você está namorando, ou que você pede ao Senhor, é uma pessoa que ama mais ao Senhor do que ama você? Você precisa criar um ambiente na sua casa, onde a fé do seu coração reflete o amor que você tem ao Senhor. A sua fé precisa ser praticada, vivida no Senhor. Não adore outros deuses, confie somente no Senhor. Você que está orando ao Senhor agora, peça ao Senhor que cuide de você, que cuide do seu coração, que cuide da sua vida.
E eu quero perguntar a você que está aqui nessa noite, ou que está conosco pela internet, se você ainda não tem um compromisso pessoal com Jesus, diga a Ele que você hoje quer assumir um compromisso pessoal com Ele. Diga assim: Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador, e eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu te convido, Senhor, para entrar no meu coração, para ser o meu Salvador. Se tem alguém aqui, nessa noite ou na internet, que gostaria de entregar sua vida para Jesus, ou se você está longe de Jesus e hoje você decidiu que você quer voltar para Ele, você quer ter um compromisso pessoal com Ele, quero te convidar a fazer essa oração, assumindo um compromisso com Jesus. Você quer assumir um compromisso com Jesus, quer entregar sua vida para Ele ou quer voltar para Jesus? Levante a sua mão que eu vou orar por você. Tem alguém aqui que quer voltar para Jesus ou quer assumir um compromisso com Jesus? Levante a sua mão que eu vou orar por você agora. Tem alguém aí na internet que quer entregar o seu coração para Jesus ou quer voltar para Ele? Escreva aí agora no nosso chat. Nossos pastores vão estar acompanhando. Quer entregar sua vida para Jesus, quer voltar para Ele? Levante a sua mão que eu vou orar por você agora. Quer entregar o seu coração para Ele? Ou está longe de Jesus e hoje você entendeu que é tempo de voltar para o Senhor? Senhor Jesus, nós queremos viver uma fé alinhada com o seu coração. Uma fé que parte da nossa vida com o Senhor, da nossa família, da nossa casa. E nós declaramos sobre as nossas gerações posteriores, gerações que amam o Senhor, que encontram no Senhor um coração obediente, que encontrem no Senhor a decisão de santidade, que encontrem no Senhor o nojo pelo pecado, e que vivam todos os dias alinhados com a tua vontade. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe você, meu irmão.